Está no ar, Sabores e Saberes, o podcast que mistura o gosto bom da vida com o conhecimento que alimenta a alma. Receitas, histórias, curiosidades e muito mais para você saborear e aprender juntinho com a gente. Sabores e Saberes, porque comer é viver e saber é se deliciar ainda mais. Olá, estamos aqui para mais um podcast Sabores e Saberes, onde nós juntamos sabores com muitos saberes. Boa tarde, Lu, tudo bem com você? Oi, Renatinha, tudo bem? E hoje com mais uma receita fácil, que o nosso objetivo, além de explicar coisas gostosas, a gente também busca praticidade, né, Lu? É verdade. Trabalhar com receitas muito legais. Nossa vida é muito corrida, então a gente busca sempre uma receita bem fácil para vocês. E sempre testada pelos nossos colegas aqui do colégio. É verdade, isso é muito legal mesmo. Vamos lá. Hoje a nossa receita é um pão delicioso de tapioca. Então hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho sobre um pão gostoso para o café da tarde, para o café da manhã e sem nenhum glúten. Então, hoje o nosso programa é para aqueles que gostam de saborear comidas gostosas, mas também para aqueles que não podem comer glúten, né, Lu? É verdade. E, Rei, eu achei essa receita tão interessante porque a vida inteira eu só comi tapioca naquele jeito clássico que a gente faz, dá aquela preparadinha na tapioca e recheia, né, com queijo ou então com doce de leite. Eu sempre comi tapioca clássica. E agora, com essa receita, eu achei que ficou tão gostoso, saboroso e com esse benefício para os pacientes, né, as pessoas que não podem comer o glúten. É muito interessante mesmo. E é bem gostoso porque, além dela ser rápida, é o que você falou, é usar a tapioca de uma outra forma. Porque existem várias receitas para celíacos com kit de farinhas especiais, farinha de arroz, só que é um pouco mais difícil para você conseguir encontrar. Não que não é tão difícil, mas você tem que ir naquelas casas de cereais. E a tapioca não. A goma de tapioca você encontra no mercadinho perto da sua casa, você encontra no mercado que você vai fazer as compras, você sempre tem em casa, porque é um lanche rápido, né? Fazer aquela tapioca gostosa. É verdade. Então, vamos lá. Os ingredientes de hoje, todos os ingredientes a gente tem em casa, sempre. Bora lá, Lu? Legal, vai ser super rápido, então. Essa vai ser bem rápida e legal. É muito prático e rápido. Vamos lá. Pão de tapioca, 2 ovos, uma xícara da goma de tapioca, aquela que a gente faz mesmo a nossa tapioca, 100 ml de leite, uma xícara de amido de milho, aquela nossa famosa maisena, que é uma xícara de amido de milho, uma colher de óleo de sua preferência. Pode ser azeite, pode ser óleo de canola, pode ser o óleo de soja, tá? Uma colher de chá de sal a seu critério, tá? Eu testei essa receita quase sem sal e com um pouquinho de sal. Ela fica tão boa quanto. Uma colher de sopa de fermento em pó. Então, gente, não é aquele fermento biológico, é aquele fermento que a gente faz aquele bolo gostoso. Então, se você agora estiver ouvindo o programa e for adepto à tapioca, você vai abrir o seu armário e você vai ter tudinho lá, não é, Lu? Vai estar tudo na sua casa já, fácil. E olha só, como que a gente faz essa receita? A gente bate tudo na mão. Sabe aquele fouet? Sabe aquele batedor na casa da nossa avó, que a avó não tinha batedeira? Então, é com isso. Você bate tudo na sequência que a gente falou a receita, na mão, naquela tigela nossa, aquela tigela que você pega lá no armário, aquela tigela da vovó que ela tinha, aquela bacia. Pronto, gente. Vai dar para hoje à tarde ou para amanhã cedo o seu pão de tapioca quentinho saindo do forno. E eu fiquei com vontade agora de fazer. Acho que eu vou fazer hoje à tarde mesmo, hein? Eu garanto. Vai ter um intervalo. Vai ter Lu, eu tenho certeza que você vai fazer essa receita e você vai saborear tomando o seu café da tarde. É muito rápido. Então, olha só. Você vai pegar e vai, na sequência, colocando na sua tigela, no seu bowl, né? Vou falar igual a nossa chefe de cozinha aqui, Luciana, o bowl.
essa sequência. Bater os ovos como se você estivesse lá para bater o seu omelete. Sim. Usa lá o seu batedor, o seu fouet. Depois você coloca a goma de tapioca, bate bem. Coloca o leite. Coloca o amido de milho, o óleo, um pouquinho de chá de sal, né? Um pouquinho de sal. Aí, hora que você viu que ele tá lá espumando, que tá tudo bom, já tá com uma textura boa, porque é uma textura líquida, viu, gente? Vocês não se assustem, porque ele não é uma textura de pão. Ele é uma textura de bolo. Ele não fica com a textura do pão que a gente está acostumado a sovar. Ele também não sova, Lu. Você acredita? Mas que novidade. Mas ai, ele não é sovado. Porque às vezes a sova do pão, que é aquela parte mais, né, trabalhosa, que às vezes a gente fala, eu nem vou fazer pão hoje porque vai ter que ficar sovando, crescendo, demora um montão. Esse não. Esse é um preparo como se fosse... A minha mãe brincou comigo no domingo e falou assim, Rê, é um pão bolo, né? É exatamente isso. É um pão igualzinho um bolo. Eu não fiz o teste com a batedeira porque não havia necessidade. O pão ficou uma delícia só batendo na mão. Mas se você quiser usar sua batedeira, também dá. Colocou, bateu, vai ficar uma consistência líquida. Coloca o fermento e aí bate. Eu, Lu, sempre aprendi que quando eu coloco o fermento, eu não posso ficar batendo muito forte, é verdade? É porque o fermento químico, ele vai começar a reação ali no momento que ele é adicionado. Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar algumas bolinhas de ar dentro da massa. Se a gente remexer muito mais a massa, a gente faz essas bolinhas irem embora. Ah, tá então, vendo? Então, é por isso que pode gerar aí alguma interferência. Então, olha só, você vai... Aí você jogou lá, bateu, colocou o fermento. Você vai pegar uma assadeira de sua preferência. Eu usei aquela assadeira de pão, aquela assadeira retangular. Você pode usar o seu refratário de vidro, dá certo. O que você precisa é untar com um pouquinho de óleo. Unta um pouquinho de óleo, a assadeira, o refratário. Você vai colocar o seu pãozinho lá, a massa do seu pão. Eu fiz 2 formatos de pão. 2 formatos não. Eu fiz 2 pães. Eu coloquei parmesão e salsinha. Para dar um verdinho. Ficou lindo. Para ficar com uma carinha. Eu, particularmente, achei que ele ficou feio. Mas ficou lindo. Eu não gostei da salsinha. Aí eu peguei e fiz novamente e o que eu fiz no final? Olá. Joguei parmesão em cima. Ficou lindo também. Ficou. Aí o que acontece? Se você fizer o pão sem nada, ele vai ficar aquele pãozinho bem consistência para você passar uma manteiga. Ele não vai ter aquele crocante do parmesão. Aí, se você quiser jogar um pouquinho de parmesão em cima, você joga e aí quando o pãozinho estiver pronto, vai dar esse creque-creque de cima do pão. Cuidado com o sal. Existem alguns parmesões que são mais salgados. Então, se você for colocar o parmesão, fazer essa frescurinha do parmesão na sua massa, não coloque muito sal. Tá, entendi. Agora, Lu, me fala um pouquinho. Qual a importância de comer sem glúten para os celíacos? O que acontece se ele comer glúten? Então, Rê, a pessoa que é portadora dessa dificuldade, né, de digerir o glúten, o que pode acontecer ali? A gente pode ter uma reação inflamatória na mucosa intestinal. E aí, essa reação inflamatória na mucosa intestinal, toda vez que a gente inflama alguma coisa no nosso organismo, essa estrutura inflamada, ela perde um pouco a sua funcionalidade. Então, a estrutura da mucosa intestinal, ela pode perder a sua função de barreira, de defesa, ela pode perder a sua capacidade de absorção de nutrientes. Então, no dia a dia do paciente celíaco, essa inflamação constante vai gerar uma qualidade de vida bem complicada para ele, porque ele vai ter dificuldade na absorção de nutrientes e ele vai ter uma sensação de dor, ele vai ter também essa barreira intestinal, a disbiose. Então, toda a nossa microbiota, né? Hoje a gente já sabe que existem muitos micro-organismos no nosso intestino que vão colaborar para a nossa saúde como um todo. E quando esses micro-organismos estão, de certa forma, desorganizados, desequilibrados ou abalados, né, por alguma interferência que está tendo ali alimentar,
todo o nosso corpo vai sofrer, porque a gente vai deixar de absorver vários nutrientes e isso vai refletir no nosso organismo como um todo. Então, para o paciente celíaco, quando ele é diagnosticado que realmente ele tem ali uma questão com o glúten, evitar o glúten é uma questão muito importante para ele. É uma necessidade alimentar que ele tem que seguir à risca para garantir o seu bom funcionamento orgânico, né, como um todo aí da saúde do organismo. Eu ouvi também, Lu, que atrapalha até na digestão. Todo o processo digestório porque assim, o nosso processo digestório, a gente começa a digerir alguns nutrientes na boca, ali quando a gente vai mastigando, tem algumas enzimas que estão atuando, depois a gente continua fazendo essa digestão no estômago e finaliza a digestão de muitos nutrientes no intestino. Então, quando esses nutrientes que vão chegar para ser finalizados, né, a sua digestão lá no intestino, o intestino está com toda essa questão desequilibrada, eu vou ter um reflexo na saúde desse organismo como um todo. É bem complexo mesmo. Por isso que o médico recomenda que tire mesmo o trigo, né, e o glúten em todas as possíveis fontes que essa pessoa ingira. Olha, eu tenho uma mãe celíaca e eu já testei vários pães, vários. E, realmente, alguns pães, eles precisam do glúten, pão sovado, né? Ele precisa do glúten para ficar gostoso, porque saudável ele é. E eu garanto para vocês que esse pão de tapioca, ele ficou uma delícia. Ele ficou molinho, fofinho, ele não fica com aquela massa seca que desce na garganta. A Lu provou, né, Lu? Ficou uma delícia mesmo, Rê. Então, para você que quer um pão saudável, mesmo que você não seja celíaco, vale super a pena colocar essa receitinha no seu caderno, né? De receitas especiais, rápidas, práticas e muito saborosas. E Lu, onde a gente confere a fotinho, a receita? Então, todas as nossas receitas, todas as nossas fotos, imagens aí para você saborear e também experimentar o que a gente está fazendo aqui, trazendo para vocês. Você pode achar no nosso podcast, no nosso Instagram, chama @podcast Sabores e Saberes. Tá tudo lá. Vocês podem comentar, curtir, compartilhar nossas receitas, pedir dicas, dar sugestões. Eu gostaria muito que vocês falassem de alguma receita, por exemplo, de bolo de abacaxi. A gente vai falar do bolo de abacaxi, vai trazer super curiosidades do abacaxi para você. Então, você tem essa liberdade, esse acesso de entrar em contato conosco através do Instagram. Isso, e se você quiser saber de um alimento, me conta, esse alimento engorda, esse alimento não engorda, me dá a receita desse alimento aqui, como a Lu mesmo sugeriu, o bolo de abacaxi. Fala com a gente lá no Instagram, a gente está esperando. E também no YouTube, se você quiser nos ver o nosso programa, por favor, Família Web Rádio, hoje eu me enrolei, Lu, desculpa. A Família Web Rádio, nós temos lá o YouTube, todas as nossas receitas estão lá. Isso. Então, curtam, comentem, participem conosco, porque está sendo um prazer fazer esse programa para vocês. E até a próxima, com mais receitas, né, Lu? É verdade, Rê. E a gente está esperando, hein, gente? A gente está esperando as dicas de vocês aí, as sugestões. Daqui a pouco mais um programa do nosso podcast, Sabores e Saberes. Beijinho, até a próxima. Até a próxima. Está no ar, Sabores e Saberes, o podcast que mistura o gosto bom da vida com o conhecimento que alimenta a alma. Receitas, histórias, curiosidades e muito mais para você saborear e aprender juntinho com a gente. Sabores e Saberes, porque comer é viver e saber é se deliciar ainda mais.